Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sou o apresentador desse podcast maravilhoso chamado Sessão às 6. Muito prazer e sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, como vocês viram no título, vamos falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Já que a quarta vai lançar muito em breve, achei uma boa ideia não só analisar a última temporada, no estilo que vocês já estão acostumados, né? Mas quero também fazer um resumo mesmo. Claro que não de tudo, mas dos pontos principais. De que forma deixamos os personagens da última vez que os vimos, quem morreu, quem chegou só agora pela primeira vez, os grupinhos, o plot mesmo, né? Bem importante. Então hoje vamos recapitular alguns pontos que com certeza vão ser importantes para conferir essa nova fase que se aproxima, e sem contar que me dá uma desculpa para trazer essa temporada maravilhosa aqui pro podcast e trocar uma ideia com vocês. Então se você conhece alguém que gosta da série e também tá animado para a nova temporada, compartilhe esse podcast, manda para alguém que ainda não conhece esse projeto, que ajuda bastante a trazer esse conteúdo para mais pessoas. Também não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, @sessãoàs6, onde sempre aviso quando novos episódios serão lançados. Um último aviso é que, como vamos relembrar o que rolou na série, obviamente vai ter spoilers. Então, se ainda não assistiu, recomendo assistir, que vale muito a pena. É um ótimo entretenimento, porque tem bastante história para ser discutida hoje. Espero muito que gostem, então começamos, como sempre, com a sinopse. Por motivos de Guerra Fria, o exército russo quer explorar a dimensão alternativa que chamamos de Mundo Invertido, ou o Upside Down. E é no novo shopping de Hawkins que ficam as instalações científicas para esse projeto, que conta com a ajuda do prefeito corrupto da cidade. Dessa vez, a ameaça é ainda mais grave. Criado pelos irmãos Duffer, que são os showrunners, né? Matt e Ross. Também são os produtores executivos e vez ou outra ficam aí na parte do roteiro também. Galera, não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho um carinho enorme por essa série. A terceira temporada foi lançada em 4 de julho de 2019. Já vai fazer 3 anos que ela lançou. E mesmo eu adorando as 2 primeiras, essa terceira é a minha favorita. E até o final desse episódio vocês vão saber por quê. Tá, mas e aí? Qual é o plot da vez? A segunda temporada, que se passa em 1984, termina com o Will se libertando da parte do Devorador de Mentes que estava dentro dele, numa espécie de exorcismo super macabro. E logo em seguida, a Eleven, ou 11, né, usa seus poderes para fechar a fenda que ligava o nosso mundo com o mundo invertido. Já na terceira temporada, que se passa 1 ano depois, no verão de 1985, os russos criaram uma máquina que consegue abrir a fenda, ou o portal, que a Eleven fechou. E ao fazer isso, a parte do Devorador de Mentes que saiu do Will e ficou em nosso mundo, acordou, digamos assim, porque a conexão entre as duas realidades foi estabelecida mais uma vez. Essa temporada também revela que existem várias instalações na Rússia tentando essa mesma conexão. Mas foi só em Hawkins, especialmente embaixo de um shopping chamado Starcourt, que eles conseguiram fazer isso. Uma coisa engraçada foi que eu nunca achei que eles explicaram bem o suficiente o porquê os russos tinham tanto interesse em chegar até o mundo invertido. Aí, procurando a sinopse, eles já entregam logo de cara, né? Como eu li agora. Por motivos de Guerra Fria, o exército russo quer explorar a dimensão alternativa que chamamos de mundo invertido. E assim, realmente faz sentido. Mas só vendo a série, eu senti que isso podia ter sido melhor explicado, sabe? Como sempre, quero aprofundar os personagens na sua própria sessão, mas já adianto que um dos maiores pontos positivos, que é incrivelmente bem feito, é que não só eles trazem de volta todos os personagens que já conhecemos, que já não são poucos, mas ainda conseguem introduzir novos. Quantos filmes, séries a gente já viu que inventa de colocar um monte de gente e depois não sabe o que fazer com todo mundo, né? Uma das maiores conquistas dos irmãos Duffer e sua equipe é conseguir fazer com que todo mundo faça parte da história de forma que todos tenham alguma coisa pra fazer, sabe? Isso não quer dizer que cada um é bem desenvolvido, mas olhando o panorama geral, os personagens conseguem sim contribuir para o todo, seja de uma forma grande, como a Eleven, usando seus poderes de diversas formas diferentes,
E também o Will, por exemplo, que sente a presença do Devorador de Mentes quando sua nuca fica arrepiada, sabe? Sei que parece besta, mas até uma coisa pequena como essa já dá uma utilidade pro personagem. De modo que ele tem algum propósito, sabe? Para o todo. Então não acho que isso deve ser desmerecido. Muito pelo contrário, nos dias de hoje, conseguir construir uma narrativa de escala gigantesca sem deixar ninguém de fora é impressionante. Com isso, pego o gancho pro roteiro, é super inteligente. Tem uma besteira ou outra que alguns até podem ficar se questionando enquanto assistem, tipo, como 4 crianças ou jovens conseguiram invadir uma instalação russa secreta, sem quase ninguém ver, sem ser detectado por câmeras nem nada. Tem umas coisas assim, mas são momentos tão breves que não me tiram de forma alguma da experiência, porque a história no geral consegue fazer um mistério muito bom, sabe? Que não seja simples demais, não é óbvio, mas que também não é difícil demais de acompanhar. Começando com coisas pequenas, como um telefonema para o jornal de Hawkins, alertando sobre ratos mutantes. Também ímãs que de repente deixam de grudar na geladeira. Ou então um rádio amador que sem querer intercepta uma mensagem codificada. E a melhor maneira que eles encontraram de manter todo mundo ocupado foi dividindo em 3 grupos. Hopper e Joyce, descobrindo que os russos estavam secretamente comprando terras em Hawkins, saem em busca de respostas, encontrando um cientista russo chamado Alexei, que conquistou muita gente, né, mas que infelizmente não saiu vivo da temporada. E o jornalista Murray retorna, né, dessa vez mais como tradutor, e todos juntos vão em busca de respostas sobre o que os russos querem em sua cidade. Também temos o retorno de Steve e Dustin com a adição de Robin e a irmã mais nova do Lucas, a Erica, que já tinha aparecido antes, né, mas agora com muito mais destaque. O foco deles é decifrar o misterioso código russo que o Dustin capta, né, em seu rádio, e logo em seguida descobrindo a base secreta embaixo do shopping. E por último, mas não menos importante, o terceiro grupo é formado por todo o resto. Mike, Eleven, Lucas, Max, Will, Nancy e Jonathan. Esses 2 últimos, mesmo começando a temporada sozinhos, acabam se integrando aí ao resto da equipe, né? Então por isso que eu considero eles como um grupo só. O foco deles é o irmão de Max, né, Billy, que foi controlado pelo Devorador de Mentes, que ainda estava solta. Ele, o Billy, tem a missão de trazer mais pessoas para serem controladas pelo monstro. Olha só que viagem. Controlar mais pessoas para que elas se alimentem de diversos produtos e substâncias químicas para só então retornarem ao monstro mesmo e se unir a ele. Por isso que no final da temporada ele tá enorme, gigante. Porque é o resultado de todas as pessoas que foram controladas e no fim serviram como alimento, como energia, como uma parte do todo, que é o Devorador de Mentes gigante. Falando assim parece estranho, na verdade é estranho, mas a série vende tudo isso muito bem, com uma vibe bem macabra e às vezes até grotesca mesmo. Levar o material a sério, o que os showrunners claramente fazem, ajuda demais o público a acreditar nas consequências e na ameaça em questão. Tô falando tudo isso também porque o jeito como narrativas aparentemente sem muito em comum, no final naturalmente se juntam, virando uma só, é incrível assim. Não é qualquer um que consegue fazer isso tão bem como eles fizeram aqui, sabe? Reassistindo essa série, me faz querer demais que os irmãos Duffer façam um filme, ou se juntem a alguma franquia famosa. Fico me perguntando como será que deve ser ver um trabalho deles no cinema. Espero muito que isso aconteça algum dia. E por falar nisso, eu assistiria facilmente essa temporada inteira no cinema, não só pela história e pelos efeitos especiais, que são sensacionais, mas sim pela atmosfera. E com isso, chegamos na parte um pouco mais técnica. Pessoal, a atmosfera dos anos 80 é uma coisa tão linda que só isso seria o suficiente para eu ir no cinema conferir essa série, sabe? Eu sei que eles já fizeram isso antes, essa atmosfera de época, mas aqui a paleta de cores, a direção de arte, os figurinos, o design de produção são belíssimos. São essas coisas que ajudam a você se sentir em casa, que mesmo depois de muito tempo, desde a segunda temporada, esses elementos conseguem nos deixar tão confortáveis que é como se nunca tivéssemos saído desse mundo. Mesmo tendo o evento lá do dia 4 de julho promovido pelo prefeito, aquele parque de diversões, o que pra mim é a incorporação dos anos 80 é aquele shopping Starcourt.
Do primeiro ao último episódio, todas as vezes que estávamos lá, meus olhos enchiam. Tinha muita coisa pra ver, desde a sorveteria que Robin e Steve trabalhavam, até os cinemas, as lojas que Max e Eleven foram, aquele estúdio de pilates que a gente vê brevemente, com todas as mulheres usando roupas super coloridas. Os cantos mostrados foram tão envolventes para a história principal que o shopping chega a ser o próprio personagem. Não sei se vocês também tiveram essa impressão. E eu adorei isso. Quando fui assistir Mulher Maravilha 1984, teve uma cena, acho que a cena inicial, a sequência inicial num shopping. E na hora que eu assisti, eu lembrei imediatamente do shopping dessa série, de tão marcante que foi. E reassistindo agora, também me lembrei do filme Mulher Maravilha, sabe? São coisas muito próximas pra mim, é fácil associar. Até a cena que a Robin e o Steve estão deitados no banheiro, vomitando, o chão, aqueles azulejos coloridos, o azul e o branco dos uniformes deles. Era tudo tão bonito que eu tava quase pensando, a gente pode só ficar aqui? Tem como, porque eu adoraria, eu gostaria muito. O auge mesmo foi no último episódio, quando o Devorador de Mentes lá dentro e todo mundo jogando fogos de artifício, né? Todos os efeitos especiais, as cores, parecia realmente que eu tava assistindo o terceiro ato de um filme. E também tem a implicação social desse shopping, né? Como um estabelecimento moderno, atual e industrial pode afetar os pequenos negócios e as lojas menores, mais de família, sabe? Também vemos os protestos desses proprietários tentando salvar seus empregos. Tudo muito atual e faz uma diferença grande quando você está construindo e expandindo um mundo ficcional. Ainda mais quando você adiciona elementos tão realísticos como esse, né? Isso faz uma diferença. Muito bom mesmo. Sem brincadeira, eu faria facilmente um podcast só sobre esse shopping, mas acho que já deu pra ter uma ideia, né? Então vamos seguindo pros personagens. Vou tentar cobrir o máximo que puder, nem que seja uma frase, um comentário, mas já adianto que todo mundo tá fantástico. Quero começar com a dupla Jim Hopper e Joyce Byers, interpretados respectivamente por David Harbour e Winona Ryder. Não é novidade que eles têm uma baita química, né? E essa temporada aborda bastante isso. Ele chamando ela pra sair e ela recusando porque ainda não superou a morte do seu parceiro. E esse flerte permanece, né? Até que o próprio Murray percebe e manda eles se pegarem logo. Eu adorei essa cena. Mas da relação deles, o que me tocou mesmo foi que ele se sentia responsável por garantir que Hawkins ainda seja um lar para a família Byers, sabe? E no fim, ele morreu, né, entre aspas, e a história termina com ele se mudando. O que quer dizer que, no fim das contas, Jim não conseguiu fazer o que ele estava tentando. O que é bem triste. Claro que eu não culpo a Joyce por querer viver em outro lugar, né? Mas tive a interpretação que a morte dele, pra ela, foi tipo, ele se foi, então só prova o que eu já sabia. Não dá pra viver mais aqui. Nós merecemos mais, sabe? Fiquei triste que os personagens se separaram, mas como eu falei, dá pra entender demais o ponto de vista dela. Mas outra coisa interessante é que eles super funcionam separadamente também. Ela, uma dona de loja, lutando para manter os negócios abertos e inconformada com uma pequena mudança em sua vida, né? No caso, os imãs não funcionando mais. E eu concordo quando o Hopper falou que ela daria uma ótima detetive. E ele, um policial que com certeza tem problemas de raiva. Não lembro se isso era algo existente antes, mas o modo como é feito, sem vilanizar o personagem, é ótimo. É muito engraçado. A conversa entre ele e o Mike no carro, logo no primeiro ou segundo episódio, o que mais, também quando ele foi interrogar o prefeito para conseguir mais informações com os russos, dava para ver que ele tava sem saco nenhum para a enrolação dele. E na verdade isso é algo que, parando pra pensar, os dois têm bastante em comum, né? Esse temperamento de querer resolver isso logo. Ela grita, ele grita também. São muitos surtos envolvendo esses dois. E ainda rendeu umas boas risadas, sabe? Excelentes atores. E eu imploro pros irmãos Duffer que eles fiquem juntos essa temporada. A gente já sofreu demais. Tem que rolar um beijo, alguma coisa. E tem outro personagem também que tá precisando desencalhar, falo dele já já, mas eu acho que vocês já sabem quem é, porque agora eu queria destacar o ator Dacre Montgomery, que faz o Billy, o vilão, pode-se dizer assim, o primeiro dominado pelo Devorador de Mentes, como eu falei, o irmão da Max,
Claro que ele não era nenhum santo antes disso acontecer, né? Mas o ator consegue brilhar muito mostrando o que tá se passando com esse personagem, sabe? Como, por exemplo, a cena da sauna. A cena da sauna é excelente. É incrivelmente bem trabalhada por parte dele, que consegue misturar tristeza, agonia, raiva, desespero e até mesmo manipulação por parte do Devorador de Mentes, né? Com certeza essa sequência não teria sido tão boa se fosse outra pessoa ou se ele não tivesse investido tanto nesse papel. Se esse fosse o caso, daria pra perceber a diferença. Até mesmo antes dessa cena, ele sem saber o que estava acontecendo, a desorientação, a perda da lucidez, quando ele tá fora de si, mesmo o personagem não sendo tão desenvolvido, a Eleven entrando em sua mente e no último episódio contando trechos da lembrança que ele tem da mãe, de uma vida mais simples, mais feliz, e depois desses anos todos ele ainda conseguir se lembrar disso ali no meio da batalha, chorando, e sua consciência voltando o suficiente para salvar ela e se sacrificar, foi muito bem feito. Uma redenção enorme para o personagem, e por isso falo sem dúvidas que o ator Dacre Montgomery fez um trabalho excepcional. Acho que todos podemos concordar com isso. Agora, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, é muito interessante vê-la usando seus poderes, ficando mais forte conforme cresce, e a criatividade é muito útil. Até então era mais telecinese, né? Mover as coisas com a mente, mas agora está explorando mais a habilidade de localizar alguém pelo plano astral, digamos assim, aquele lugar lindo, todo preto, com água no chão, gerando reflexos, né? Também consegue entrar na mente das pessoas, como foi o caso do Billy. Então isso está sendo explorado sim, e é bem interessante de acompanhar. A única coisa sobre isso que me deixa um pouquinho ansioso é o fato dela fazer tudo sozinha. Inclusive, isso é até comentado pelo Mike. Eu sei que ela mesma sabe os limites de seus poderes e tudo mais, mas chega um ponto na história que todo mundo só depende dela, sabe? Seja pra achar alguém, pra se defender ou defender os outros. No fim das contas, cabe tudo a ela. E pra uma criança, acho meio pesado, acho meio perigoso isso, sabe? O máximo de ajuda que ela tem é o Jonathan com o machado e a Nancy com uma arma. Mas confesso que toda vez que a Nancy pegava a arma, carregava, eu já sabia que uma coisa massa ia acontecer. Adoro essas preparações antes das cenas de ação. E outra, é sim visualmente interessante sair sangue pelo nariz dela, mas eu não sei como essa menina ainda não teve um derrame, uma hemorragia grave, porque o tanto de sangue que ela já perdeu nessa temporada, nossa senhora, é assim, é legal pra entender que ali ela tá usando bastante suas habilidades, né? Mas acho muita pressão pra uma pessoa só. O resto do grupo tem que saber ajudar mais. Tanto que foi muito massa todo mundo se unindo lá no final para lançar os fogos de artifício no Devorador de Mentes. Espero que isso aconteça mais vezes. Tanto que a preocupação nesse esforço excessivo que ela estava fazendo tem fundamento, porque no final ela perde os poderes, né? Temporariamente, né? Com certeza. Mas também fico feliz em dizer que o seu desenvolvimento vai além dos poderes, porque também vemos seu amadurecimento como pessoa, né? Como uma jovem mulher, olha que legal. Deixando mais de lado sua relação com o Mike e com o Hopper, e tentando se conhecer mais. Os seus gostos, o que funciona pra ela, o que não funciona, mostrando uma forma mais empoderada, e eu diria até mais libertadora de viver sua vida. Quanto à atriz, sensacional. Principalmente o uso dos seus poderes, ela se esforça bastante para o público acreditar nisso, ainda mais numa série que não usa efeitos especiais para mostrar seus poderes sendo ativados, e vai mais na base da sonoplastia e da atuação mesmo, então ela arrasa. A cena que o Jonathan tava tentando arrancar da perna dela aquele bicho usando uma faca, eu nem consegui ver tudo, mano. É muito nojento. E ela vendendo assim cada segundo dali. Eu realmente acreditei que ela tava sentindo uma dor absurda. Mas é só um momento de vários, né? Ela brilha. Então, crédito a ela por isso. Pessoal, lembra dos 3 grupos que eu citei agora há pouco? Não sei a opinião de vocês, mas apesar de ter amado os 3, é justamente o quarteto Dustin, Steve, Robin e Erica que foram os meus preferidos. Narrativa super simples de entender, fez sentido eles se reunirem, eles são hilários, Erica é maravilhosa, Robin, no meio dessa gente toda, ainda conseguiu ser bem introduzida e chamar a atenção. É super carismática, é engraçada, é inteligente, conseguiu traduzir o código praticamente sozinha, comprou um mapa do shopping. Com certeza é alguém que eu espero que continue sendo destaque e que interaja com mais personagens, sabe? Porque ela me conquistou demais.
Agora, nada se compara com a melhor dupla de todos os tempos. Tô falando do Steve e Dustin. A relação desses dois é um dos pontos altos facilmente dessa série pra mim. São divertidos, engraçados, eles combinam, têm química e é uma amizade maravilhosa de assistir. Logo no primeiro episódio, quando o Steve descobre que Dustin voltou do acampamento, o encontro deles, o cumprimento todo coreografado, eu só consegui pensar: é isso, mano. A série é isso. Essa sensação de camaradagem é uma parte do sucesso da série. Amo os dois, são os meus preferidos, apesar de eu gostar de todo mundo, né? E antes de seguirmos, eu queria só mencionar rapidamente a química romântica que Robin e Steve têm, realmente nos querendo fazer que eles fiquem juntos, só pra chegar àquela cena do banheiro e ela revelar que é lésbica. Foi feito de um jeito assim tão sutil, tão delicado e com carinho por parte de quem escreveu e dos atores também, que não tem como a gente ficar com raiva que eles não vão dar certo, sabe? Mas ver a reação do Steve, percebendo que, mais uma vez, não daria certo com a garota que ele gosta, fiquei com tanta pena, e ele, o homão da que ficou super de boas, não levou pro lado pessoal, e o arco deles termina com uma amizade muito forte e bem estabelecida, né? Que com certeza nós vamos ver mais na próxima temporada. Agora, eu preciso que alguém crie uma petição pra eles darem um interesse amoroso hétero pra esse homem, porque, coitado, levou um fora da Nancy, acho que foi ela que terminou com ele, né? Aí depois ficou afim de outra, pra mais tarde descobrir que é gay. Que vida difícil, viu, meu filho? Normalmente eu prefiro que o romance seja uma coisa mais secundária ou terciária e que isso não afete muito a história principal. Isso no geral, sabe? Em filmes e séries no geral. Mas pro Steve eu abro uma exceção. Se fizerem um arco enorme só dele encontrando o amor, eu não ia reclamar, porque se tem alguém que merece, é ele. Aí vocês viram que eu nem falei o nome dos atores, né? Fiquei com um pouco de preguiça, perdão. Mas vocês já sabem quem são os personagens, então tá ótimo. Só pra finalizar essa sessão. Nancy e Jonathan, excelentes. A sequência deles dois fugindo dos caras no hospital, sensacional. Eu podia assistir aquilo num looping de tão bem feito. Tanto em termos de entretenimento, mas também pela técnica que eles usam, sabe? De câmera, de cenas de ação, a cor, a fotografia, a construção da tensão, o suspense. Você realmente fica com o coração na mão, esperando que eles fiquem bem. Nota 10. Também temos Max, Lucas, Mike, Will. Todos também estão muito bem. Ótimos atores. Show! Pessoal, agora eu queria separar esse tempo para falar de uma polêmica que teve envolvendo uma personagem em especial que fez parte de uma sequência super controversa entre os fãs. Muita gente disse que gostou, outros falam que foi horrível e que nunca deveriam ter feito. Tô falando do último episódio, quando Dustin precisa de uma sequência de números e recorre a Suzy, sua namorada, mas ela só diz quais são quando ela o obriga a cantar uma música deles, no caso é The Never Ending Story, do filme dos anos 80 de mesmo nome. Ah, Lucas, mas por que isso é uma polêmica? Uns fãs aí estavam dizendo que se ela não tivesse demorado tanto para falar a sequência, Hopper e Joyce teriam pego as chaves antes e Hopper não teria morrido. Então essas pessoas basicamente culpam a morte dele nessa criança, coitada. Aí, quando essa temporada foi lançada, não só tinha uma galera odiando absurdamente a personagem, como eu soube, não sei se isso é verdade, mas acredito que seja porque eu não duvido nada da internet hoje em dia, mas tinha gente realmente mandando mensagem de ódio pra atriz, pra criança que fez a Suzy, dizendo que era culpa dela e tudo mais. Assim, deixando de lado se você gostou ou não dessa cena, você afetar a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, ainda mais de uma criança, é ridículo, mano. A vida de uma atriz que não tem controle criativo nenhum de como a história vai ser, do que vai rolar. Então, assim, isso foi bem pesado. E eu espero que esses fãs, entre aspas, tenham se acalmado ao saber que o Hopper tá vivo sim, tá nos trailers e tudo. Mas agora voltando pra cena em si, tá? Eu entendo perfeitamente por que não é pra todo mundo. A história tava rolando a 1000 por hora e ainda tinha que parar pra duas crianças cantarem uma música aleatória. Então assim, eu entendo, mas pessoalmente pra mim funciona.
Achei bem engraçado quando a câmera ficava mostrando cada personagem escutando no rádio, reagindo a isso, sem acreditar no que estava acontecendo, principalmente os adultos, o Murray, a Joyce e o Hopper. Foi bom, foi bom. E o fato de eu ter adorado a música também ajudou demais. Nunca tinha escutado antes, mas adorei. As vozes deles dois são excelentes e reassistindo agora eu até cantei junto, de tão chiclete que é. O que vocês acharam dessa sequência? Gostaram também? Ou acharam que não funcionou? Mas acho que podemos concordar que odiar a personagem e a atriz é completamente desnecessário, né? Me diz aí que eu quero saber. E quem sabe não haveremos muito em breve. Olha aí, não sei, hein? Bora ver. Bom, mas agora que temos uma super resumida no que rolou até agora, vale a pena comentar o que devemos esperar para a 4ª temporada. Pra quem não sabe, pela primeira vez, Stranger Things vai ter uma temporada dividida em volumes, em 2 volumes. O volume 1, ou seja, a primeira parte da 4ª temporada, vai lançar agora, dia 27 de maio, com 7 episódios. Já o volume 2 vai ser lançado dia 1º de julho e vai ter apenas 2 episódios. Porém, não serão episódios normais, tipo entre, sei lá, meia hora, 45 minutos, 50, não. Pelo que os próprios showrunners falaram, vão ser assim, de 1 hora pra cima, talvez até 2. Episódios tipo filme mesmo. No caso, o 2º volume, tá? Tô super empolgado com esse formato e eu acho uma recompensa maravilhosa pra nós fãs que tiveram que esperar 3 anos por uma novidade, né? E agora ganhando tudo isso é maravilhoso. Então não vejo a hora. Sobre a história em si, um trailer já foi divulgado, desse volume 1, eu acredito. E nele já podemos dizer de certeza, como eu falei, que Hopper está vivo, numa prisão russa, onde tem Demogorgons albinos. Também não entendi. Inclusive, o último episódio da 3ª temporada tem uma cena pós-crédito, que é justamente sobre isso. Se alguém quiser conferir, fica aí a dica. O que mais? No trailer temos a Joyce recebendo um pacote misterioso com várias estampas do comunismo, então provavelmente veio da Rússia. E logo em seguida ela tá no avião com o Murray, né? Ou seja, será que é uma missão para resgatar o Hopper? Minha aposta é essa mesmo. Também vale lembrar que a última temporada termina com eles se separando, né? A equipe, o grupo, ou seja, Joyce, Will, Jonathan e Eleven foram morar em uma outra cidade e os restantes ficaram em Hawkins. Quem são eles? Nancy, Steve, Robin, Lucas, Erica, Dustin e Mike. Ah, e o Mike disse que ia ficar disputando o rádio com o Dustin pra tentar falar com ela todos os dias, o que é muito fofo, e mostra que eles vão tentar aí o relacionamento à distância. Nancy e Jonathan não deram a entender que vão terminar, então suponho que vão fazer o mesmo. E o grande vilão da vez é uma pessoa que parece com um ser humano, mas tem a pele super alterada aí, aparenta ser a encarnação do mundo invertido, até fala inglês, olha só que prático, e como o Billy morreu justamente pelas mãos do Devorador de Mentes, muita gente tá saindo por aí teorizando que ele é esse cara misterioso, coberto dessa pele aí estranha do mundo invertido. Não sei, mas parece ser um bom palpite. E uma outra coisa que eu me pergunto é se a Joyce se sente culpada, sabe? Por achar que foi responsável pela morte do Hopper, porque no fim das contas foi ela que sozinha virou as chaves e ativou a destruição daquela máquina, né? Então, assim, é algo que eu tenho curiosidade de ver ser mais explorado. Ou seja, temos muitos questionamentos que já serão respondidos, se Deus quiser. Olha, no geral, a 3ª temporada de Stranger Things é inteligente, visualmente belíssima, com atuações de peso, um ótimo mistério, aproveita os personagens como pode, tem ação, suspense, um pouco de política, é macabro, estranho, nojento, mas também é sobre amadurecimento, valor da amizade e família. E a cena que mais resume essa última foi a carta que o Hopper meio que deixou para Eleven sobre ser pai e como que ele sentia que estava se distanciando dela, mas que ele tinha que aceitar que é normal crescer, né? Assim, o jeito como eles fizeram, com a narração dele no fundo, enquanto o pessoal ia se mudando, nossa, é algo que me emociona até hoje. Resumindo, essa série é entretenimento de qualidade, e se você ainda não assistiu, assista. Realmente acho que é a melhor série original da Netflix até agora.
E vocês? Acham que a Eleven vai perder os poderes pra sempre? Acham que alguém vai morrer? Quem? Eu tenho uma amiga que acha que é o Steve, mas assim, se o Steve morrer vai ser uma desgraça. Espero que não seja ele. Mas por favor, compartilhem suas impressões, todas elas, da série, suas expectativas, ou o que vocês estão achando do Sessão às 6 até agora. Mandem lá no Instagram, @Sessão às 6. Quiserem mandar uma mensagem, tô sempre por lá. E se você gostou do que ouviu, manda pra algum parente ou amigo fã de Stranger Things, que não lembra muita coisa. Todo mundo tem aquele amigo esquecido, né, que passou 2 semanas, aí já esqueceu tudo que assistiu. Então imagine essa série, né, que se passaram 3 anos. Manda pra ele, pra ela, que ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas e expandir o seu público. E essa foi a edição dessa semana, com toda certeza absoluta. Vou cobrir a próxima temporada, os 2 volumes, tá? Vou fazer um podcast para cada volume. Fiquem atentos para não perderem nada. Se você escutou até aqui, muito, muito obrigado. E só para vocês que chegaram até o final, vou compartilhar uma informação que não sei se todo mundo já sabe, mas como não foi oficializado, imagino que não. É o seguinte, no mínimo 3 spin-offs de Stranger Things estão em desenvolvimento enquanto essa gravação tá acontecendo, para expandir esse mundo fantástico que a série criou, né? E uma coisa, um deles vai ser animado. Quando tiver mais informações, provavelmente na análise do volume 1, eu atualizo vocês, beleza? Vou ficando por aqui, processem aí essas informações. Um grande beijo, adoro vocês e até mais. Tchau!